Привет. Deixa eu ver aqui. Spokoj noite. Eu tô aqui gravando aqui já de noite aqui. Então, boa noite pra todo mundo que estiver assistindo. Hey guys. So, good evening for everybody watching. I'm currently recording at night here, so yeah. Essa aqui é a versão secundária do primeiro mapa que eu tinha feito do universo original, pois a primeira versão, infelizmente, eu perdi ela. O meu Flipaclip tinha quebrado, eu já falei isso em alguns vídeos, mas o meu Flipaclip ele havia quebrado e infelizmente eu perdi a versão original. Mas nessa versão que de agora tenho muito mais coisas para falar. Então, dá pra eu pegar e fazer um... Aqui, basicamente, a partir do zero. Pois tem bastante coisa agora pra poder falar sobre. So, I'm doing this video because... Well, the view1 of the map, the original version, unfortunately is lost because of a bug that happened on my Flipaclip that I already told y'all. But unfortunately this bug ended up destroying the projects that I had. I had to start everything from zero, and so because of it I lost the maps. But this one has a fuck ton more stuff, so yeah, this one is basically gonna be kind of like a remaster. So without further ado, let's get into it. Aqui no mapa temos 3 novas nações. Esses são países que anteriormente não haviam sido mostrados por serem países de gente que vive no mar. Sim, isso existe nesse mundo. E são 3 desses países que existem. Sendo eles o Império de Atlântida, no caso a Federação de Atlântida, a República de Daisonar e o Reino de Kailung. Sendo isso daqui a escrita kalungiana. So, first starting off, we have here 3 new nations. These are because these nations are full on under the fucking water. Yup, this is true. The sea peoples actually exist in this world. And the most famous of them all is the Federation of Atlantis. Then there's also the Republic of Daisonar on the Indian Ocean, and in the Pacific, the Kingdom of Kailung. And this right here in their flag, translating to this, which translates to Kingdom of Kailung, coming directly from Kalungian. Agora, vamos pegar aqui e mover para a parte dos conflitos. Esse aqui é um mapa de todos os conflitos que existem no mundo até agora. So, let's get here and move to the conflicts part. These are all the conflicts that are currently happening across the world. Temos a Guerra Civil do Canadá, que eu acredito já ter cobrido no vídeo original. Temos a Guerra Civil da Síria, as guerras moncaso-jortísticas, a Guerra de Nagorno-Karabakh entre a Armênia e o Azerbaijão, que até hoje é uma disputa. A Guerra Civil da Somália, do Iêmen contra os Houthis. A Guerra de Independência do Darfur, que nesse universo... Quer dizer, não nesse universo, mas... assim, mais na atualidade desse universo, que é 2062, a Guerra Civil do Sudão, que hoje é contra as Forças de Suporte Rápido, ou FSR, e a Armada Sudanesa. Ela tá ocorrendo hoje e é basicamente uma guerra civil no Sudão. Só que essa guerra daqui é diferente, pois ao invés de ser uma guerra civil entre 2 grupos que querem o controle do país,
A República de Darfur, que é esse em roxo, tá querendo independência total, não controle do Sudão, não derrotar as forças armadas sudanesas e estabelecer um próprio regime, mas sim total independência, como o Sudão do Sul havia ganhado em 2011. So, here in Sudan, so there are only, like, I think, 3 wars that I haven't told you all about, which is Nagorno-Karabakh, which is this one between Armenia and Azerbaijan, which also happens in real life. And so in real life, so here, it still is not resolved. There's the, sorry there, just woke up. Also got myself some Guaraná to drink while I'm speaking here to y'all. So this is the Darfur Independence War. What the fuck is Darfur? Darfur is the home of the Fur people, and it's literally what Darfur translates for. And it's this purple part right here. The Republic of Darfur has been fighting Sudan for the last 15 or so years to declare full independence, just like South Sudan did in the south in 2011. The Republic of Darfur is basically not like the RSF of the actual IRL civil war in Sudan. They are a force that is not composed of terrorists, because let's be real here, the RSF are basically committing terrorism, like the massacre they did in Al-Fasher, but this one is an actual independence militia that's seeking to separate from Sudan. E temos aqui o último conflito, que eu acredito não ter coberto, meu Deus do céu, meu cérebro aqui quebrando, não ter coberto, e eu acredito que na verdade tenha outros dois, ao menos aqui no Myanmar e aqui no Haiti, que eu vou cobrir aqui agora. Mas aqui em Mali é uma guerra de sucessão da região de Azawad, que é essa região do Saara. So here in Mali, we have here the Azawad Independence War, which is basically a series of riots and small conflicts that happen over the Azawad region here in northern Mali. Temos a Guerra do Haiti, que é basicamente uma guerra civil na nação que tá planejando em ser intervida por tanto a República Dominicana, o Brasil, a Venezuela Oriental, Flórida e Estados Unidos, para pegar e basicamente a gente estabilizar a nação. So there's the Haitian Civil War here, which is having currently a UN debate whether to intervene with a coalition of US, Florida, Dominican Republic, East Venezuela, and Brazil, whether to intervene or not. Temos também a Guerra Civil do Myanmar, onde essa região daqui constitui basicamente um controle da República de Burma, ou da Birmânia, como é aqui em português, que é basicamente as forças democráticas, uma coalizão de forças democráticas que querem ou se separar do Myanmar ou estabelecer uma república. No centro temos o governo militar central e no norte um fantoche chinês, a República Popular da Birmânia. So here in Myanmar we have the Myanmar Civil War with the Republic of Myanmar or Republic of Burma here in the outskirts. These are basically militias that want either to separate from Burma or to establish a federation republic. Here in the center we have the military government, and in the north we have the People's Republic of Burma, a Chinese puppet. Aqui temos o mapa das alianças, de todos os territórios que as alianças controlam, com o mais escuro sendo membros-chave, o
o intermediário sendo aliados ou países que estão inclinando para esse lado, e o mais claro sendo territórios ocupados. Sendo assim o mapa mundi. Você pode pegar e só dar uma olhada mesmo. Pausar o vídeo e dar uma olhada. So, this right here is the world map that is currently monitoring both factions of the world, the Peking Pact and Pyongyang Accord. The darkest color is core members that basically define the entire alliance, such as NATO and Brazil in the Pyongyang Accord. Of fucking course, North Korea is in it, because the accord was made in their fucking capital. But anyway, the intermediary color here is nations that align with this faction's goals, may be allied, but are not major. And these count for nations such as most of Libya, the Central African Republic, Afghanistan, Kazakhstan, Vietnam, Laos, South Korea is a core member, West Venezuela, California, and even Canada. And the whitest color here, the lightest color here, is occupied territories that belong to a team but are occupied by another. This is most exemplified here in Canada with the occupation of the Independence War of Quebec. Esse mapa daqui são de todos os grupos terroristas mais prominentes do mundo e os territórios que eles controlam, sendo eles o Talibã no Afeganistão, algumas milícias terroristas no central da Síria, os Houthis no Iêmen, o governo de Puntland na Somália, a República de Darfur, que foi pegou e contratou alguns grupos que cometeram atos de terrorismo contra o Sudão, por isso que eles estão classificados aqui. Resquícios da Al-Qaeda, não da Al-Qaeda, desculpe. Resquícios do Estado Islâmico na Líbia e também o Estado Islâmico da África Ocidental, aqui entre Niger, Burkina Faso e Mali. Também temos o Canadá e a Coreia do Sul, sendo parte do mesmo grupo, sendo esse a Legião do Caos do Tankfish, aquele youtuber canadense, assim como também temos os cartéis do México, declarados como terroristas. Here are all the most prominent terrorist groups of this world, which are the Chaos Legion in South Korea and Canada, the Mexican cartels, the Islamic State, both its remains in Libya as well as the Islamic State of West Africa in Mali, Niger, and Burkina Faso, the government of Puntland, or the Pirate Confederation, as it's called in a kind of general way, the Houthis, obviously in Yemen, some small central factions here in Syria, the Republic of Darfur, who was known to employ some mercenary groups that ended up committing terrorism against the Republic of Sudan, against the state of Sudan, so this is why they are black in this map, and of course the Taliban in Afghanistan. E chegamos aqui ao último mapa que eu vou cobrir hoje, que é o mapa de espécies, no caso a maioria here em certas nações. So here is the map that I most wanted to cover, as well as the one that is basically gonna be the last one for this video, which is majority of species in a map. Temos aqui em azul claro e sendo a vasta maioria do mundo, temos humanos. Como vocês podem ver, eles são a vasta maioria ao redor do planeta inteiro. So, first off, we have
humans and their variations, such as fusions, Robloxians, Minecrafters, such as I and others, are the vast majority across the entire world. It's pretty obvious. Temos Necos, que são a fusão de humanos e furries, que são maioria em várias partes do leste asiático, no Japão inteiro, basicamente, e também em certas partes da América Latina, especificamente nessa parte do Brasil, nessa parte da Bolívia e Peru, nessa parte de Honduras e em algumas regiões do México. So here we have Necos, which are basically a fusion of furry and human, and they are majority in certain parts of East Asia, in basically the whole of Japan, in certain parts of Latin America, such as here in Brazil, Bolivia, Peru, Honduras, and certain parts of Mexico. Temos furries, que são a maioria na África, assim como várias partes da Rússia, da Fox Republic. A Áustria é basicamente uma república de uma única espécie, em certas partes do Brasil e também em outras partes aqui, como o Canadá e os Estados Unidos. Uma coisa interessante também é que o reino de Kailung, ele também tem maioria furry, só que no caso furries aquáticos. O que eu acho que é um detalhe, assim, bem interessante, considerando a maioria dos outros são, geralmente, sereios ou espécies, assim, adjacentes. So, next up online we have furries, which are basically here the vast majority of the African population, and even to most areas here that are human majority, it's by a slight margin. What's the name? Oh yeah, Austria is basically a single species republic. After certain acts that I'll probably be discussing if I haven't already, but I think I already did. In certain parts of Russia and the Fox Republic, as well as certain parts here of Latin America, and even some parts here that I haven't painted. And an interesting thing is that the Kingdom of Kailung actually is furry majority, instead of mermen. Instead of mer people majority, such as Atlantis and Dysonor, which I think is pretty interesting. O próximo são robôs, que tem maioria na Fox Republic, em certas partes não habitáveis do Irã, Arábia Saudita, um pouco da Jordânia, Líbia e Argélia, assim como também certas partes aqui da América do Sul e do Norte. So next up is mechanicals or robots, which basically spread across the Fox Republic, a little bit of China, Iran, Saudi Arabia, a little bit of North Africa, and some small spots of the Americas. Também tem uma parte em específico que eu acabo esquecendo, que são protogens, que são basicamente a fusão de um robô com um furry, que é basicamente só na região norte aqui, só na Fox Republic. Also, there is the specific one called Progen, which is basically just here in the Fox Republic, which is a union of a mechanical and a furry. Temos Veja-Humanos, que são uma raça assim bem específica, que são basicamente humanoides, só que à base de vegetal ao invés de ser animal. E eles têm maioria apenas em, eu acredito, 3 lugares. Aqui eu acreditava que era 2, mas não, são 3. Que é no Sudeste Asiático, na parte mais, sim, selva do México e da Guatemala, e na parte mais pântano da Flórida. So now we have veg humans, which is a very specific species that is specifically
he basically humanoids, but instead of being animals, they are plants, plant-based. And they are just majority in 3 regions, which are the Florida swamps, the Everglades, the more jungle part of Mexico and Guatemala, and the southeast of Asia. Temos também monstros, que é bem autoexplicativo, monstros, que são em partes mais não habitadas, como aqui a Sibéria Russa, o mais norte do mundo, e a área aqui da Amazônia. So we also have monsters, which, as the name implies, they are fucking monsters, and they live in more isolated areas, such as the Amazon rainforest, the more northern parts of the world, and here in Siberia. É isso, gente. No próximo vídeo a gente vai discutir esses 2 mapas restantes, assim como essa última partida aqui que eu ainda tô fazendo. So that's it, guys. Next video we're gonna discuss these last 2 maps here, as well as this last part that are still under development. Thank you all for watching and see y'all next time. Muito obrigado por todo mundo ter assistido. E só muito obrigado. Спасибо. Пока.